Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 6 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata da segunda lei da termodinâmica e das ideias que se juntaram para criar essa lei. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar que a segunda lei da termodinâmica ela está relacionada com os aspectos de qualidade da energia. Ou seja, a energia também tem qualidade. Não é só a primeira lei, não é só a quantidade que interessa. A qualidade também. A questão aqui é o seguinte: o que a gente entende como qualidade de energia? O que é essa coisa de qualidade? Bom, muito por cima, em outros vídeos, em outros módulos, a gente já havia discutido que energia de boa qualidade para o engenheiro é energia na forma de trabalho, sobretudo trabalho mecânico, quando a gente lida, por exemplo, com máquinas que têm por finalidade converter calor, por exemplo, em trabalho mecânico, em movimento de engrenagens, né, para que se funcione, por exemplo, tear na época da Revolução Industrial, e motores, né, motores a combustão, né, baseado na compressão e expansão de cilindros. Então, a gente tem a ideia de que energia de qualidade é energia boa para ser convertida em trabalho. A segunda lei da termodinâmica eventualmente pode dizer que nem toda a energia que está disponível por aí pode ser transformada em trabalho, o que significa que ela não vai se transformar em energia útil, portanto, ela é considerada uma energia aí que não tem tanta qualidade assim, em comparação com outra que poderia realizar mais trabalho nas mesmas condições. Outra coisa que a gente precisa parar para pensar é a impossibilidade de existência de modo perpétuo, tá? O Carnot ele já havia dito que um motor ele não poderia operar de tal forma que ele consumisse todo o calor dele e transformasse isso em trabalho, né? A ideia do modo perpétuo tem então a ver com a ideia de qualidade? Tem tudo a ver. O modo perpétuo ele seria justamente a obtenção de máxima qualidade de energia, né? A energia que está guardada no seu sistema, que eventualmente está sendo convertida ali em trabalho, ela está sendo feita, essa conversão, de maneira integral, totalmente convertida, né? E seria o sonho. Só que a gente sabe que não funciona, né, pessoal? As máquinas elas não operam de tal forma que o modo perpétuo seja permitido, e isso está relacionado também com a qualidade da energia envolvida nessas transformações. O Clausius e o Thomson eles já haviam identificado que uma máquina não conseguia converter todo o calor a ela fornecido em trabalho. Pois é. O Carnot já havia falado algo similar. O Clausius e o Thomson desenvolveram. O Thomson, lembrando, hein, para quem não assistiu os módulos anteriores e caiu de paraquedas nesse vídeo, Thomson nada mais é do que o nosso querido Lord Kelvin. Kelvin não era o nome dele, pessoal. Kelvin era um. Vinha junto com o título. Teve vários Lords Kelvin por aí. O Thomson foi um deles, o mais importante, que deu a origem aí à escala de temperatura. Então, tanto ele quanto o Clausius, ambos estiveram muito envolvidos na ideia de que a energia não estava apenas. O conceito não estava apenas associado à quantidade de energia, mas a gente precisava se ater também às possibilidades que a energia eventualmente poderia ter em termos das suas transformações, né? Transformar plenamente calor em trabalho, transformar trabalho em calor, o que era possível e o que não era possível de ser realizado. Outra informação importante que a gente vai aglomerar aqui e que compõe, de alguma forma, as ideias sobre a segunda lei da termodinâmica foi que Clausius foi o responsável por desenvolver uma ideia amparada em fundamentos matemáticos. Ele quis desenvolver algo relacionado à qualidade da energia que pudesse ser quantificado. Falei que é estranho, né? A gente falar de qualidade de energia, mas é um princípio ou é algo que precisa ser quantificado também. Então, veja, eu preciso quantificar a energia do ponto de vista da primeira lei e eu preciso quantificar, ou seja, dar um valor à sua qualidade também. As condições em que essa energia se encontra, por exemplo, armazenada ou durante um processo de transformação, de tal forma que eu possa vir a determinar se eu consigo ou não converter essa energia em trabalho, ou se ela vai se perder em alguma irreversibilidade do meu sistema. Bom, pessoal, como é que o Clausius fez isso então? Ele utilizou lá um sofisticado desenvolvimento matemático para identificar a existência de uma função de estado, tá?
Veja só, o fato dele ter utilizado um sofisticado desenvolvimento matemático não significa que a gente vai utilizar ele aqui agora. Quem quiser ter uma ideia de como foi feito esse desenvolvimento, no artigo da nossa bibliografia tem ele. Você pode ir se inteirar. Mas como os conceitos sobre aquilo a que o Clausius se referia também modificaram, não vale muito a pena a gente gastar muito tempo nas elucubrações matemáticas lindas, mas relativamente pouco funcionais para nós nessa altura do campeonato. O que é muito importante a gente se ater em relação ao que o Clausius fez é que a gente vai precisar aplicar de uma maneira mais simples a formulação dele. A gente, é claro, vai utilizar algumas ideias que foram aprimoradas depois, mas para chegar no mesmo ponto, tá? A gente não vai só utilizar a dedução propriamente do Clausius. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, então, é se basear na eficiência de Carnot para identificar o que diabos é essa função de estado desconhecida aí do Clausius. Então, essa expressão aqui já estava no vídeo anterior, é a dedução da eficiência do ciclo de Carnot, que estabelece uma relação aqui entre os calores das fontes fria e quente com a temperatura da fonte fria e da fonte quente também. Né? Rearranjando essa expressão, nós identificamos aqui agora a necessidade de remover os módulos. Né? A gente coloca aqui, pessoal, o sinal de negativo na fonte fria, porque nós estamos identificando aqui que o nosso sistema ele está fornecendo energia para a fonte fria. Então, ele está perdendo energia para a fonte fria vai receber, e a fonte quente tem aí o valor positivo porque é o calor que chega dela. Nesse caso aqui, é importante a gente lembrar, eu estou utilizando o ponto de referência da máquina. Né? Então, calor recebido, calor perdido pela máquina. Ela perde, por isso o sinal de negativo para a fonte fria, e ela ganha da quente. Readequando, a gente chega nessa expressão aqui. Tudo bem? É facilmente demonstrável que em um ciclo de Carnot, a gente consegue aplicar isso aqui de forma diferencial, tá vendo? Então, mas por que essa relação é importante? Eu já tinha até falado dela em vídeos anteriores, né? A gente tinha chegado próximo dela. Por que ela é tão importante assim? Porque a ideia de alguma coisa que somada ao longo de um ciclo, que nós temos aqui a nossa integral em cima, né, da minha curva, a soma dessas propriedades em um ciclo ser zero, isso aqui é uma característica que define uma função de estado. Deixa eu achar aqui o termo função de estado para deixar ele bem destacado para nós. Ah, mas como é que o Clausius sabia disso? Olha, se você fizer a soma de todas as variações de energia interna no seu sistema, você vai ter o valor zero. Se você somar todas as variações de entalpia, zero. Variações de temperatura, zero. Todas as funções de estado têm essa característica. Então ele sabia que isso tinha uma característica de função de estado. O que ainda é muito estranho para nós é como que essa relação aqui tem alguma coisa a ver com a ideia de uma nova função de estado. Né? Assim, é meio duvidoso. Parece que saiu de lugar nenhum e veio parar em lugar algum. Quando o Clausius desenvolveu essa expressão, ele tinha uma vaga ideia do que isso aqui podia significar. A gente já viu isso nos históricos da evolução do conhecimento em termodinâmica, que às vezes as pessoas elas tinham o faro que tinha alguma coisa acontecendo, mas não sabia dar nome e nem qual era o fenômeno que estava provocando aquilo, porque não havia ainda desenvolvimento científico suficientemente adequado para que você pudesse enxergar aquilo com outros olhos. Mas o Clausius ele começou a escarafunchar essa função de estado e encontrou nela algumas informações que levavam a crer que ela estava relacionada com a qualidade da energia, mas ele ainda não sabia disso. Não foi exatamente ele que estabeleceu isso. E assim, pessoal, nasceu uma propriedade termodinâmica chamada pelo Clausius de entropia. Entropia, inclusive, tem uma raiz grega na palavra que é o tropê, entropos, entrope, que significa transformação. E o Clausius deu esse batismo lá em 1865, né? Que essa relação aqui, que era uma função de estado, ele chamava de entropia.
O Clauso deu esse nome porque ele se baseou numa ideia relativamente confusa para nós hoje em dia, mas que vale a pena ser citada, que era a ideia da equivalência de transformação. Ele sabia, ele deu a nomenclatura de alguma forma, que a relação entre a quantidade de calor trocada e o nível de temperatura em que esse calor é trocado, ele estabelecia aí um determinado equivalente de transformação. Mas esse conceito acabou ficando um tanto quanto obscuro, porque o entendimento do que era a propriedade de entropia acabou sendo evoluído num outro sentido. E é muito mais útil, claro e límpido para nós do que simplesmente imaginar no equivalente de transformação a que Clausius se referia na origem. Se na forma diferencial a gente tem ela em termos do diferencial, a gente aplica aí a integral em cima da superfície do ciclo para encontrar as variações de entropia de um ciclo, né? Outra coisa importante a se destacar é que ela é uma função de estado, da mesma forma que energia interna, que entalpia, mas tome cuidado, por favor, é muito importante. Anote isso no seu cérebro para a eternidade. Entropia não é uma forma de energia. Tem muita gente que se confunde, tá? Ela não é. Ela é uma outra propriedade que está relacionada à energia, evidentemente, mas ela não é energia propriamente dita, tá? Ela é uma propriedade extensiva, que significa que quanto maior o sistema, maior o seu valor em número, e que pode ser convertida, assim como as demais, em intensiva, estabelecendo-se um padrão de 1 mol ou 1 quilograma de material como referência, né? Em um processo cíclico, a entropia do sistema no início do ciclo deve ser igual à entropia no final, como toda função de estado, né, pessoal? Então, isso independe do processo ser reversível ou irreversível. No caso irreversível, a diferença aqui no nosso caso, e a gente vai precisar dessa informação aqui para depois, e é importante que a gente se atenha aqui, ó, no caso de haver irreversibilidade, não ser aí, por exemplo, uma máquina de Carnot, o meu sistema ele vai criar entropia, ele vai gerar entropia. E mais entropia deve ser extraída do que adicionada para retornar o seu sistema ao estado original. Nossa, isso aqui me parece tão confuso. Calma que a gente já vai entender isso aqui melhor. A gente chega lá. No caso reversível, a diferença é que você não tem nenhuma entropia gerada no seu sistema. E a quantidade de entropia adicionada é igual à quantidade extraída. Eu estou dizendo aqui quantidade de entropia adicionada quando você recebe calor da fonte quente e quando você descarta na fonte fria. É isso que eu quero dizer com quantidade de entropia adicionada e quantidade extraída. Isso faz com que a variação de entropia líquida nos reservatórios seja positiva, porque, é claro, você nessas condições de reversibilidade, você vai ter aí uma condição onde a somatória aí dentro vai dar, incluindo o sistema e as vizinhanças, vai ser sempre positivo. Como que a gente prova, então, que essa variação de entropia ela é positiva, né? De uma maneira que pode ter parecido confusa no texto que a gente acabou de discutir no slide anterior. Tem muito jeito da gente conseguir fazer essa verificação, tá? Alguns livros sugerem de uma forma, outros sugerem de outra. Eu vou abordar de uma forma aqui que eu acredito ser a menos traumática, pode-se dizer assim. Então vamos lá, é um exemplo de um sistema que não produz trabalho, tá? Ele não é um ciclo, a gente vai aplicar essa ideia numa transformação onde eu tenho assim retirada de calor de uma fonte quente, eu tenho descarte de calor numa fonte fria, mas eu não tenho a produção de trabalho. Então não é exatamente um ciclo como o de Carnot, mas dá para a gente ter uma ideia. Então a gente precisa entender que, por exemplo, para a fonte quente, a variação de entropia da fonte quente, agora, veja que eu estou modificando os sinais aqui, porque eu não estou mais analisando do ponto de vista da máquina de Carnot, tá, pessoal? Tem um sinal de negativo aqui, porque eu estou me referindo, nesse caso, ao calor que a máquina perde. Então, esse valor é negativo mesmo, ela está perdendo esse calor. Né? Ela deve estar fornecendo para algum intermediário que vai jogar esse calor integralmente na fonte fria, tudo bem? O equivalente para a fonte fria é a mesma quantidade de calor, já que a gente não teve a produção de trabalho nesse sistema aqui de propósito, na temperatura da fonte fria. Se eu quiser calcular a variação total de entropia dessa transformação, desse processo aqui, que não é cíclico, veja bem que é importante que fique claro,
eu tenho que somar as entropias, a entropia da fonte quente com a entropia da fonte fria. Fazendo essa somatória com os devidos sinais e fazendo os devidos rearranjos matemáticos, a gente termina com essa expressão. Olha, nós temos aqui um fluxo de calor líquido, né, no seu valor positivo, ou seja, o valor que foi trocado, que foi transferido para a fonte fria, e eu tenho aqui um valor temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria. A temperatura da fonte quente, por definição, ela é maior do que a fria, né? Portanto, a variação total de entropia desse processo ela vai ser sempre positiva. E existem alguns limites que fazem com que essa variação de entropia total aqui tenda a zero, né? Na medida em que a temperatura da fonte quente se aproxima da temperatura da fonte fria. Ou seja, quanto mais próximo esse ΔT aqui for de zero, quanto mais próximas elas estiverem, mais esse processo aí caminha para a reversibilidade. Nota, vocês devem achar, mas você falou alguma coisa relativa às temperaturas para eficiência de Carnot? Toma cuidado, tá, pessoal? São análises completamente diferentes. Eu disse que a gente maximiza a eficiência do ciclo de Carnot quanto mais distantes forem as temperaturas dele. Isso é verdade para o ciclo de Carnot. O que nós estamos fazendo aqui agora é analisar a variação de entropia. Essa variação de entropia ela vai tender a zero, e acredite, quanto mais próximo de zero, melhor para nós. A gente vai entender por quê. Então, essa variação de entropia ela vai tendendo a zero na medida em que esse ΔT aqui é zero também, né? Que é exatamente uma das características que a gente discutiu que é necessária para que a gente tenha reversibilidade. A reversibilidade ela é justamente uma condição em que você está a um passo, você está a um pequeno delta da condição ou posterior ou anterior. Então, você vê, se você tiver um sistema como esse, quanto mais próximo ele tiver da sua reversibilidade, mais próximo de zero você vai ter essa variação de entropia. Só que apesar de todas as minhas informações, todas elas técnicas, obviamente, todas elas baseadas nas observações do Clausius e no desenvolvimento quantitativo dessa propriedade, a gente ainda não faz ideia do que ela significa, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, o Clausius, ao estabelecer a sua nova função de estado, ele observou que ela tinha uma relação direta com o trabalho interno. Já tinha avisado para vocês isso, né? Mas ele não a definiu, ele não deu uma definição do que ela era. Apesar da enorme sofisticação matemática do trabalho do Clausius, a gente ainda não tem um entendimento prático dessa propriedade. Veja, a gente demorou tanto para poder traduzir em palavras a grandeza temperatura, imagina a entropia, né, pessoal? A gente permaneceu aí na escuridão até que o Maxwell forneceu uma outra ideia. Ele disse o seguinte, olha, a ideia de entropia está associada com a disponibilidade de energia em um sistema. Isso era diretamente contrário à interpretação do Clausius, tá? O Clausius não era a energia disponível. O Clausius achava que era energia indisponível. Mas como assim? Né? Veja, a gente tem aqui a ideia de conflito inicialmente, né? Desconfiado a gente fica quando a gente vê duas referências históricas que são ao contrário. O problema é que, na verdade, cada um estava falando de uma coisa. Quando o Maxwell ele falava de disponibilidade de energia em um sistema, a entalpia ela indicava quanto de energia do seu sistema estaria aprisionada numa transformação de calor. Mas como assim aprisionada? Já era de comum senso que os motores não podiam transformar todo o calor que eles recebem em trabalho. Isso já era um consenso na época, seja experimental ou seja através de desenvolvimento matemático. O modo perpétuo foi descartado. Isso significava então que havia dentro dos meus sistemas uma quantidade de energia armazenada, seja na forma de entalpia ou na forma de energia interna, não importa, mas a energia guardada no sistema, uma parcela dela poderia ser utilizada, ela poderia estar disponível para fazer o trabalho para você, mas não toda ela. Então, quando Maxwell fala de disponibilidade de energia, é disponibilidade de energia para a realização de trabalho mecânico. É o equivalente também a dizer indisponibilidade. Se eu tenho uma parcela da energia total que está disponível, o que sobra desse montante é a energia que está aprisionada no sistema, não a ponto dela não poder ser trocada. Ela pode ser trocada do sistema para as vizinhanças, por exemplo, mas ela nunca vai se transformar em trabalho.
E era disso que o Maxwell estava dizendo. Para que a gente pudesse entender um pouco melhor o que é entropia, a gente só chegou num conceito mais moderno dela quando Boltzmann, em 1872, que já era um pouco mais para algo em torno de 20 anos mais para frente, ele formulou um conceito de entropia que era baseado em estatística, né, onde a entropia ela era aí uma somatória dos microestados de um sistema. Essa constante, essa letra ômega maiúscula que indica os microestados. Isso aqui deu origem, inclusive, aos estudos que hoje nós conhecemos como termodinâmica estatística. Esse K aqui é a constante de Boltzmann. Aí você vai falar assim, nossa, que beleza. O título do seu slide é Entendendo o que a entropia significa. E eu terminei o seu slide com mais dúvidas do que eu comecei. Vamos lá. Vamos continuar esse esclarecimento. Vamos tentar resolver isso entendendo o que é a entropia, ao invés de simplesmente tentar defini-la. Em alguns livros, em algumas bibliografias, a gente tem a ideia de que a entropia ela é descrita como o caos ou a desordem de um sistema, quando na verdade, em ciência, os termos caos e desordem eles têm definições formais muito bem estabelecidas. Então, seria interessante a gente ter um olhar sobre o que significa entropia, que não esteja necessariamente associado a essas palavras e que nos permita, quando a gente precisar quantificar a entropia, quantificar as variações de entropia, a gente saiba exatamente o que está fazendo, sem precisar ficar fixado em definições muito elaboradas. Então, eu costumo dar um exemplo. Tem aqui que eu vou chamar de dois sistemas, tá? Meu sistema número 1, meu sistema número 2. E eu vou fazer um desafio com vocês. Imagine que vocês têm, a gente tem aqui na superfície um anteparo, tá? E eu quero utilizar esses dois sistemas para produzir trabalho. Eu afirmo, apesar de ter aqui no sistema número 2 todas as partículas têm seta e no número 1 não, mas eu posso admitir que a energia interna de ambos é igual. Então, tem algumas partículas no sistema 1 que estão com mais velocidade, outras com menos. Né? Direção e sentido, cada um aleatório, mas se juntar todas elas, eu tenho a mesma quantidade de energia. Mas veja que interessante, se eu tiver a mesma quantidade de energia guardada no meu sistema 1 e a mesma no meu sistema 2, como é possível que eles possam realizar transformações e produzir trabalho em condições diferentes? Pessoal, aqui a gente tem, né, é quase como se fosse um fluxo, né? Pode até ser encarado de repente, sei lá, um fluxo de elétrons, talvez, moléculas de água num escoamento, ou simplesmente partículas de um gás que são impelidas na direção de um. Impelidas é direcionadas, né, pessoal? Na direção de um anteparo. Então, instintivamente, a gente sabe que o sistema 2 ele tem uma carinha melhor aí no sentido de utilizar essa energia interna, essa energia armazenada, para produzir trabalho. Enquanto que esse sistema 2 aqui, ó, ele é um tanto quanto inadequado, por mais que ele tenha a mesma quantidade de energia. Então, uma forma de encarar a entropia é pensar nela não em termos de caos, ordem ou desordem. Claro, se você olhar para esse sistema, você vai falar, o sistema 1 é mais desorganizado do que o 2. Portanto, a entropia do 1 é maior do que a entropia do 2. Mas é mais interessante que a gente estabeleça uma relação da entropia com o nível de aleatoriedade do meu sistema. Sistemas com muita aleatoriedade, eles tendem a ser pouco eficientes, ou eles tendem a ser capazes de transformar a sua energia interna em uma quantidade relativamente pequena de trabalho. Compensação, sistemas cujo nível de aleatoriedade é baixo, que é o caso do meu sistema 2 aqui, eu tenho uma propensão muito maior a fazer trabalho. Aqui repousa a ideia de qualidade da energia. Por mais que eu tenha a mesma quantidade de energia interna em ambos os sistemas, a qualidade da energia no meu sistema 2 é muito melhor, nesse exemplo aqui, do que no sistema 1. E eu posso calcular esse nível de aleatoriedade. Antes de mais nada, você precisa se ater ao fato de que, por mais que a gente esteja falando de nível de aleatoriedade, isso possa parecer um pouco assustador,
pensar em sistemas aleatórios para efeito de produção de trabalho é muito mais confortável, é muito mais interessante do que definir a entropia em termos de causa e desordem, ou mesmo em função dos microestados. A gente pode até enxergar esses microestados aqui. É claro, pessoal, preciso fazer aí um parênteses, tá? Quando Boltzmann estabeleceu a entropia como uma função de microestados de um sistema, ele estava falando de informações muito mais aprofundadas do que simplesmente aspectos mecânicos do meu sistema, tá? Aspectos mecânicos eu estou me referindo à velocidade. O Boltzmann, ele se referia a forças internas das moléculas, forças de atração, forças fracas, enfim, havia uma galeria enorme de condições que classificariam os microestados. Mas, a grosso modo, de uma maneira bem vulgar, a gente pode até imaginar que, olha, nós temos aqui no sistema 2, ó, partículas que elas estão absolutamente iguais. Elas têm o mesmo vetor velocidade, do mesmo tamanho, na mesma direção, no mesmo sentido. Então, esse sistema ele tem um microestado só, né? Do jeito que eu desenhei aqui, do jeito que eu fiz a minha estrutura, é um, porque todas elas estão iguais. É como se fosse uma fotografia replicada do mesmo microestado. Já no sistema 1, por mais que eu tenha algumas partículas que tenham o mesmo microestado umas que as outras, por exemplo, essa partícula que eu marquei um X tem o mesmo microestado que essa. Mas eu tenho partículas como essa, essa que está parada, cada uma tem um microestado distinto. Então, quanto mais microestados eu tenho, maior a entropia do meu sistema. Quanto menos microestados, menor a entropia. Ela é frequentemente associada como um bicho de sete cabeças, pessoal. Cálculos de entropia têm deixado pessoas assustadas há décadas, há séculos, né? E a gente não precisa ter tanto medo dela. Acho que o principal foco que você precisa dar no seu conhecimento, no seu estudo sobre entropia, é a ideia de que, primeiro, ela não é energia. Ela é um índice, ela é uma medida do nível de aleatoriedade da energia, da condição energética do seu sistema. Por isso que ela tem uma relação tão estreita com a desordem. Em muitos lugares você deve observar que os autores falam da entropia como a seta do tempo. Ele fala assim, nossa, mas que coisa filosófica, não? A ideia de chamar a entropia de seta do tempo é porque, através do cálculo dessa propriedade, que mede o nível de aleatoriedade de um sistema, você consegue definir quais processos acontecem de forma espontânea. Por exemplo, você sabe na natureza, a gente já até usou esse exemplo aqui em outros vídeos, que se você fritar um ovo, você não vai conseguir pegar esse ovo e fazer ele virar um ovo cru novamente, menos ainda dentro da casca. Se você deixar a cozinha da sua casa bagunçada, badernada, a menos que alguém vá lá e haja colocando energia nesse sistema, que no caso é a sua cozinha, ela não vai se organizar sozinha, ela não vai se limpar sozinha. Você precisa de energia externa. Então, do ponto de vista de um engenheiro que precisa trabalhar com transformações, que precisa medir até que ponto a energia que está armazenada no seu sistema ou a energia que está envolvida numa transformação, ela pode ser utilizada para produzir trabalho, ela pode ser direcionada para a sua finalidade original, configura uma propriedade de extremo interesse. Então não adianta só a gente definir que ela mede o nível de aleatoriedade e, de contrapartida, ela determina se o meu sistema, quanto do meu sistema tem condição de executar trabalho. E veja, energia disponível para trabalho não é só para trabalho mecânico. Ela está disponível de forma a realizar qualquer tipo de trabalho que você queira. Se for trabalho elétrico, da força elétrica, né, você tem como converter também. Então, isso acaba determinando o que nós chamamos como parte da segunda lei da termodinâmica. Isso estabelece, a primeira lei estabelece a quantidade e a segunda lei estabelece os limites. Fala assim, ó, não é porque eu tenho a energia que ela pode ser utilizada para tudo aquilo que você quer, não. Quem determina, a propriedade que é intrinsecamente ligada à condição, né, em termos de qualidade da energia do seu sistema, é a entropia. Dito isso, o que a gente pode dizer sobre a segunda lei da termodinâmica? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que, diferente da primeira, ela não é uma fórmula, ela não é um equacionamento, ela é um conjunto de ideias.
que a gente pode expor alguns deles aqui. Por exemplo, uma das ideias fundamentais da segunda lei é que nenhum equipamento pode operar de tal forma que seu único efeito sobre o sistema e suas vizinhanças, veja, ele está pegando o sistema e está pegando as vizinhanças juntos, né? Que é para a gente manter a ideia de que a variação de entropia é positiva. Seja a conversão completa do calor absorvido em trabalho realizado. Acabei de destruir o modo perpétuo. A gente fala também que nenhum processo consiste unicamente na transferência de calor de um nível de temperatura superior para o inferior. Isso aqui, pessoal, esse unicamente é porque uma forma de traduzir essa frase aqui é dizer o seguinte, olha, o lugar que está frio não consegue jogar calor onde está quente. Né? O fluxo natural é o calor sai de onde está quente e vai para onde está frio. Só que a gente tem refrigeradores. O refrigerador ele tira o calor, ele tira energia de onde já está frio e joga onde está muito mais quente. Só que ele não faz isso como único efeito, ele não faz isso unicamente, né? Para que o refrigerador funcione, você precisa usar um compressor, você precisa colocar trabalho no seu fluido de refrigeração. Aí sim, você não viola a segunda lei da termodinâmica, o seu sistema existe e é funcional. Para dois reservatórios de calor dados, nenhuma máquina pode operar com uma eficiência superior à máquina de Carnot. Isso também constitui uma importante informação associada à segunda lei da termodinâmica. E, por fim, todo processo se desenvolve no sentido de que a entropia total, pessoal. Isso é muito importante. A ilha associada é positiva, com um valor limite igual a zero, sendo atingido somente por um processo reversível, né, ΔS igual a zero. Não há no universo um processo cuja entropia total diminua. E aqui é importante a gente reforçar a palavra total. Tem gente que já leu em algum lugar ou acabou associando a ideia de que não existe variação de entropia negativa. Pessoal, é claro que existe variação de entropia negativa. Quando você congela a água, por exemplo, num congelador, você remove a energia dela, ela está no estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo de solidificação, de congelamento da água, é um processo cuja variação de entropia é negativa. E tudo bem. Processos de cristalização, a variação de entropia é negativa. Você está prendendo as moléculas num retículo cristalino. Não existe aleatoriedade menor do que isso. Inclusive, o corpo, cuja seria o cristal perfeito, né, é um corpo a 0 Kelvin, que é justamente quando a entropia é zero. Isso também faz parte da segunda lei da termodinâmica. A entropia de um corpo é zero na temperatura de 0 Kelvin. Eu não tenho movimento, eu não tenho estados, portanto, a minha entropia ela é zero, até porque não tem energia, né? A energia interna é zero de uma partícula a 0 Kelvin. Mas o que eu quero dizer com total é que essa regra de dizer que a entropia sempre aumenta, ela não é a entropia do sistema. Ela é a entropia do sistema e das suas vizinhanças. Se o seu sistema, no caso, é água congelando, se a variação de entropia dela é negativa, pode ter certeza que o que quer que tenha feito essa água congelar do lado externo teve uma variação de entropia positiva e que se você somar as duas, esse valor ou vai ser próximo de zero se o seu processo for reversível, ou ele vai ser positivo. Isso significa que o meu universo ele tende sempre a aumentar o nível de aleatoriedade. Nosso universo tende, até que alguém fale o contrário, a ficar cada vez mais carente da sua possibilidade de realizar trabalho. Isso foi motivo de muita discussão. A gente vai poder discutir um pouco mais sobre como funciona essa ideia de que a entropia do universo sempre aumenta. Consequentemente, a gente vai caminhar para a morte térmica do universo. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas pesquisem a respeito. Procurem, por favor, nos sites de busca de sua preferência a ideia de entropia e a morte térmica do universo. É uma discussão bastante interessante e vale a pena aí, até para que a gente abra um pouco o nosso leque de aplicações sobre essa propriedade tão incrível que é a entropia. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma. E não me esqueço de repetir que eu sei que vocês devem estar estranhando a ausência de exemplos numéricos aqui. Nós vamos realizar o módulo 7 com uma quantidade grande de aplicações e exemplos, tanto do cálculo de ciclos quanto do cálculo de entropia para essas transformações termodinâmicas, envolvendo aí gases ideais em processos reversíveis. Eu agradeço vocês a presença
Espero que vocês acompanhem também o módulo 7, que é um complemento desse. Eles são todos complementares, né? O módulo 4 complementa o módulo 5, o módulo 5 complementa o módulo 6 e o 6 vai complementar o 7. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, postem as suas dúvidas. Se houver algo que eu puder acrescentar, eu vou ficar muito feliz em poder fazer isso. E eu vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço a todos.